Aleluia. Então pegue a palavra do Senhor na sua mão agora em nome de Jesus e vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta, aliás, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler com você, nós vamos ler aqui a partir do verso de número 13. Quem encontrou, diga amém. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13, diz assim a palavra de Deus: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Vou ler mais uma vez a partir do verso de número 13. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então agora eu leio e toda a igreja repete comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. As quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que o Senhor vai falar conosco nesta noite através desta palavra? Se você crê, então desocupe as suas mãos e vamos oferecer nesta noite a Ele, ao Senhor nosso Deus, a melhor, a mais fiel, sincera e verdadeira salva de palmas pela sua palavra. Isso, vai aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, move a tua unção, o teu poder, o teu Espírito Santo neste lugar. Meu Deus, fala agora a cada vida, fala a cada coração, Senhor, que te aplaude, que te glorifica pela tua palavra. Pai, que não seja eu a falar de maneira nenhuma, mas o teu Espírito Santo a falar agora, e que a tua santa e poderosa palavra nesta noite ela vá, Senhor, e produz o fruto, o resultado para qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, amém? Glória a Deus. Obrigado. Veja só, a palavra de Deus está nos mostrando que o homem natural, ou seja, um homem carnal,
não podem compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus elas são espirituais e elas se discernem espiritualmente. Amém? Por isso, para que a pessoa compreenda as coisas de Deus, é necessário que ela venha nascer de novo. Ela venha deixar de ser carnal, ela venha deixar de ser natural e ela venha se tornar espiritual. Deixe marcado aí em 1 Coríntios 2, e vamos abrir, por exemplo, lá em João, capítulo de número 3, porque esta passagem nos ilustra exatamente na prática, num diálogo de Jesus com Nicodemos, o que Paulo nos escreveu ali aos Coríntios. João 3, verso 1. Quem achou, diga amém. Está escrito assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, ou seja, escondido, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então veja, ele era um príncipe dos judeus, era ali um fariseu, mas de noite ele vai ter com Jesus para que ninguém veja, e estava ali aquela confusão, os fariseus não queriam aceitar o Senhor Jesus como o Messias, o Filho de Deus, mas o Nicodemos está lá vendo os sinais e diz: não tem como ele não ser de Deus por causa desses sinais. Então ele vai dizer no verso 2, mais uma vez, a parte B, ele diz: porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele está lá confuso, não consegue discernir, não consegue entender. Aí Jesus responde, verso 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, preste atenção, não pode ver o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele se discerne espiritualmente. Verso 4, Nicodemos responde, ou seja, como homem natural. Olha a resposta de Nicodemos. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja o que Paulo disse lá, As coisas espirituais para o homem natural parece loucura. Parecia loucura para Nicodemos as palavras de Jesus, que diz que era necessário o quê? Nascer de novo. Aí Jesus falando de algo espiritual, amém? E o Nicodemos ali como homem natural não consegue discernir, não consegue entender. Mas como assim? Como nascer de novo? Pode um homem sendo velho voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Só que Jesus não está dizendo esse nascer novamente do mesmo jeito, da mesma maneira. Quando Jesus fala nascer de novo, ele está dizendo de um novo nascimento, amém? Um nascimento novo. Da mulher, do ventre da mãe, da carne, nós já somos nascidos. Agora é necessário que nós venhamos nascer do Espírito, amém? Um novo nascimento, um outro nascimento, Então veja só. Verso de número 5, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Deixa na mesa só o meu microfone, por favor, por enquanto. Verso 8 diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Veja, Jesus falou e ele não entendeu nada. Amém?
Verso 10, Jesus disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Preste atenção agora no que Jesus diz. Se vos falei de coisas terrestres, terrenas, naturais, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais, das espirituais? Jesus estava falando de coisas referentes à vida desta terra, né? Que é necessário que nós venhamos nascer de novo, né, da água do Espírito, para que possamos ver, compreender, receber o reino de Deus, né? Quem não nascer de novo não pode de maneira nenhuma entrar no reino de Deus, é necessário nascer da água do Espírito. E Jesus está dizendo: se eu falando coisas aqui da terra, você não entende, quem dirá se eu for falar das celestiais? Aí que não vai entender mesmo. Então, amado, amada, preste atenção. É necessário que nós venhamos, né, agir, pensar, nos mover, viver, né, sentir como novas pessoas, novas criaturas geradas pelo Espírito, ou seja, de forma espiritual, tendo discernimento espiritual das coisas, enxergando as coisas, né, com a mente de Cristo. Só que qual é a astúcia, qual é a artimanha de Satanás? A astúcia, a artimanha de Satanás é fazer com que você fique preso no âmbito natural, no âmbito carnal, onde você não venha enxergar as coisas com a mente de Cristo, né? Com discernimento espiritual, enfim. Não entenda as coisas de Deus, não compreenda, não busca, não receba, não tome posse e fique ali preso somente às coisas naturais, às coisas humanas, às coisas carnais, como é que a maioria das pessoas vivem. Jesus, por exemplo, nos deu este alerta para não entrarmos nisso. Lá em Mateus 6, abra lá comigo, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Esta mensagem de Jesus tem a ver com isso. Em Mateus 6, no verso 31, uma passagem bem conhecida inclusive, Jesus vai dizer assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. Então os gentios, os ímpios, né, as nações, então vamos traduzir para o dia de hoje, o mundo, as pessoas do mundo, as pessoas que vivem aí fora, né, sem discernimento espiritual, sem discernimento do reino de Deus, das coisas de Deus, o que elas estão preocupadas? Com o que comer, beber e vestir. O que elas estão preocupadas? Com as coisas desta vida. Com o que elas estão envolvidas? Com as coisas naturais. Então a pessoa, ela se levanta pela manhã, ela acorda ali, né, focada no trabalho, enfim, resolver os problemas e pagar as contas e ter ali as necessidades supridas, e o que vai comer hoje, o que vai vestir, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, é filho, é isso, é casa, né, é trabalho, enfim, totalmente ali com a mente e o coração voltada para as coisas naturais. Aí Jesus, antes, ele vai nos dizer: olhe para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olha para os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, e como eles são vestidos de formosura, o lírio que hoje nasce, amanhã seca e é lançado no fogo. Jesus vai dizer: se assim Deus cuida, né, do passarinho, das flores, enfim, da natureza, não cuidará muito mais de vocês, ó homens de pequena fé? Então, Jesus vai dizer: não faça como os gentios, como os naturais, que são só preocupados com o que vão comer, beber ou vestir. Continuando, verso 32:
porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Deus sabe, né, de todas as nossas necessidades. Aí o verso 33 diz: mas buscai primeiro o que, igreja? O reino de Deus e a sua justiça. Mas buscai primeiro as coisas de Deus, o reino de Deus. Amém? O que é espiritual, quem está compreendendo isso? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas naturais, busca primeiro o espiritual, e o natural lhe será acrescentado. Glória a Deus. Eu vou falar de novo para você entender, busque primeiro o espiritual, que através do espiritual, você estando ali, firme, bem, cheio da presença e do poder de Deus, consequentemente você também vai ter o natural, as outras coisas lhe serão acrescentadas. Deus vai dar a saída, Deus vai dar a resposta, Deus vai te iluminar, vai te dar sabedoria, vai te dar discernimento, a solução, o caminho, vai abençoar, vai abrir portas, enfim. Amém? As demais coisas te serão acrescentadas, mas o mais importante, o principal, que você realmente tem que estar cheio, é da presença de Deus. Então, amado, amada, preste atenção. As pessoas hoje estão caindo no erro de se deixar envolver demais com o natural, caindo nisso que Jesus acabou de falar aqui, mesmo sendo cristãos, mesmo sendo servos de Deus, mesmo estando na igreja, mas com o coração, a mente voltada a buscar os que os gentios buscam, o que comer, beber e vestir, e não buscando o reino de Deus e a sua justiça, e não buscando a presença do Senhor, e não buscando o Espírito Santo. Quem está compreendendo isso? E não buscando a comunhão com Deus, a paz que só Ele pode dar, a paz que excede todo o entendimento humano, né? A alegria que vem do Senhor, a comunhão com Deus, a presença de Deus. Não. O que acontece? As pessoas estão buscando as coisas naturais, e o inimigo, meu amado e minha amada, ele trabalha para deixar a pessoa preocupada, aflita, realmente ali com a mente e o coração dela voltado somente para as coisas naturais, fazendo com que a pessoa fique fraca, vazia espiritualmente, e não tenha discernimento muitas vezes espiritual das coisas nas quais elas estão se envolvendo, se metendo, enfim. Você está compreendendo isso? E aí o que é que acontece? Preste atenção agora. Ainda que a pessoa alcance as coisas naturais, a pessoa conquistou uma bela casa, um bom carro, tem dinheiro no banco, tem saúde, né? Tem lá a família, enfim. Se ela tem tudo e lutou, vive para buscar essas coisas, mas o principal ela não tem, que é o quê? Que é Deus, a presença de Deus, o Espírito Santo, o conhecimento, o entendimento da palavra, a comunhão com Deus, enfim, né? Não faz a obra, não ganha almas, né? O que acontece? Ela tem tudo, mas o principal lhe falta, o principal não tem. E aí, todas essas coisas que ela lutou tanto para ter, para conquistar, não conseguem preencher o vazio da sua alma. E a grande frustração do ser humano é essa. É lutar pelas coisas, para ter as coisas, e quando as tem, e quando as possui, e quando as conquista, aquilo ali
dura só um momentozinho de alegria, de felicidade, porque conquistou, conseguiu, e depois que conquistou, depois que conseguiu, e aí? Já não tem mais alegria? Você está entendendo? Já não tem mais contentamento, é aquele vazio, enfim. Por isso infelizmente, é comum a gente ver pessoas, muitas vezes ricas, famosas, pessoas até de sucesso, artistas, que no auge da fama se suicidaram, morreram de overdose, né? Poderia citar aqui inúmeros exemplos, mas não é preciso. Eu sei que vem um monte aí na sua cabeça. Pessoas, meu amado e minha amada, que vira e mexe você vê aí, se jogou do prédio, enfim. Pessoas que têm tudo, mas tentam suicídio, estão em depressão. E aí você vai, né, dizer, mas por quê? Olha a vida que a pessoa tem uma vida maravilhosa, qualquer um queria ter o que aquela pessoa tem. E no entanto a pessoa tem tudo aquilo, mas está lá em depressão, não tem paz, não é feliz. Quem está compreendendo isso? Jesus ele vai dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Então, o que tem que ser buscado em primeiro lugar, meu amado, minha amada, é a presença de Deus, é o reino de Deus. Quando a pessoa ela busca, né, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e realmente ela alcance, realmente ela ali tem a paz de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, ela ouve a voz de Deus. Você está entendendo? A presença de Deus abraça, como Deus falou lá com Paulo, né? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma pessoa tem ali a graça, a presença do Senhor, ela pode até não ter as coisas naturais, mas ela tem paz, ela tem alegria, ela ali consegue estar bem, é ou não é? Por quê? Por causa da presença de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 14, abra lá comigo. Romanos 14, e o verso de número 17. Romanos 14, 17 está escrito assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, né? Você vê, às vezes a pessoa vai lá, come, bebe, se empanturra, faz festa, mas depois que a festa acaba, todo mundo vai embora, tudo fica ali uma tristeza, um vazio. Sim ou não, amados? Vem a ressaca no outro dia, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, né? A justiça, a paz no Espírito Santo. É algo que, como nós acabamos de ler, o homem natural não vai entender. Quem está compreendendo isso? O homem natural não vai compreender. Como é que a pessoa estando com dívidas, como é que a pessoa estando desempregada, como é que a pessoa estando talvez até num leito de hospital, como é que ela está bem, está com um sorriso no rosto, está dando glória a Deus. Tem gente que está lá no hospital, está lá, né, numa situação ruim, e está lá falando de Jesus, evangelizando os outros que estão lá no hospital, dando força e ânimo para as outras pessoas. É ou não é? Sendo que ela mesma ali, muitas vezes até o médico desenganou. Quem está entendendo isso? E a pessoa está pregando, está falando para os outros, né? É coisa que o homem natural, o que Paulo disse, não entende, não vai entender. Que paz é essa? Aquela, né, a paz que a palavra diz que ela excede todo o entendimento humano. Que alegria é essa?
Veja só que coisa interessante, Deus, quando tirou Israel do Egito, Israel precisava nascer de novo, né? Então Deus os leva pelo deserto, nascer da água do Espírito, né? O da água, né? Que simboliza ali o batismo, né? E aí Israel passa pelo Mar Vermelho, enfim, e ali depois vai passar pelo deserto. E o deserto é justamente o quê? É justamente a ausência de recursos naturais. E Deus propositadamente os guiou pelo deserto, onde não havia o recurso natural. Porque aí o único recurso é o quê? É o sobrenatural, né? No deserto eles não tinham nem comida e nem bebida. Sim ou não, amados? Mas tinha quem? Mas tinha Deus, que os guiava durante o dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. Mas eles tinham o sobrenatural, eles tinham a presença de Deus. E a presença de Deus fazia vir do céu todo dia o maná. E a presença de Deus fazia da rocha brotar o quê? A água, para que eles viessem beber. Glória a Deus. E Deus fala que assim fez e assim os guiou, para que eles viessem entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, para que eles viessem entender que eles precisam buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não comida e nem bebida. Amém? Para que eles se entender que o que eles precisavam buscar em primeiro lugar era a presença do Senhor, não comida e não bebida. Essas coisas lhes foram o quê? Acrescentadas. Quem está compreendendo isso? E aí, meu amado e amado, o que acontece? As pessoas hoje não estão buscando o principal, que é o reino de Deus, que é a presença de Deus. Não ora, não jejua, não lê a palavra, né? Não evangeliza, não busca ganhar almas, porque estão muito voltadas às coisas naturais e não entendem, não discernem, não compreendem as espirituais. E nós estamos cercados pelas coisas espirituais. E isso não, as pessoas não estão tendo por quê? Porque não buscam. Jesus disse: busque primeiro o reino. É necessário nascer de novo. Deixa eu falar uma coisa para você. O que Jesus disse? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O comer, o beber, o vestir, as coisas naturais. As pessoas estão fazendo o quê? Buscando as coisas naturais, o comer, o beber, o vestir, o isso, aquilo, resolver os seus problemas, as coisas deste mundo. Estão muito ocupadas, voltadas a isso. Não estão buscando as coisas espirituais, não estão buscando o reino de Deus e a sua justiça, não estão orando, jejuando, lendo a palavra, né? Nem na madrugada, enfim, muitas vezes não vem para a igreja, não faz a obra, né? Não dizima, não oferta, não contribui, não está buscando as coisas espirituais. Só que preste atenção, se você buscar as coisas espirituais, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas te serão acrescentadas. Mas se você buscar em primeiro lugar as demais coisas, o reino não vai te ser acrescentado. E as pessoas pensam assim: não, é que eu não estou tendo tempo, é por causa disso, é por causa daquilo, mas Deus entende e acha que, né, buscando em primeiro lugar resolver os seus problemas, as coisas naturais, o reino de Deus lhe será acrescentado. Ô irmão, ora por mim. É ou não é? E não é assim. Se você busca o reino de Deus e a sua justiça, se você busca as coisas espirituais, as coisas naturais, elas são acrescentadas. Se você busca as naturais, as espirituais não são acrescentadas. Porque, meu amado e minha amada, o reino dos céus é tomado por esforços.
porque só recebe quem busca, amém? E quem busca de todo o coração. Glória a Deus. Infelizmente eu tenho que te falar, quem não buscar não vai receber, amém? Eu tenho que falar, quem não busca não recebe. Então tem que buscar o reino, e tem que buscar primeiro. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Precisamos ouvir a voz do Senhor, nos encher do Espírito, né? Ter discernimento espiritual das coisas, porque aí, quando você vai para as coisas naturais com discernimento espiritual, a tua atitude vai ser totalmente diferente. Por exemplo, numa situação, sei lá, de uma confusão que está acontecendo, onde uma pessoa natural ia ficar ali buscando um culpado, ia ficar com raiva, ia ficar discutindo, ia ficar debatendo. A pessoa com discernimento já ia ver a ação de Satanás no meio daquela situação. É ou não é? Não ia ficar com raiva de ninguém ali, nem ficar debatendo, porque não é contra a carne nem sangue a nossa luta, mas é espiritual. Sim ou não, igreja? Né? Porque não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. E ao invés de ficar ali batendo boca, brigando, discutindo, magoar com raiva de alguém, a pessoa com discernimento espiritual ia entender a ação do inimigo ali por trás, querendo trazer confusão, ia levantar a mão, orar, repreender. Quem está compreendendo isso? Buscar o reino, buscar o espiritual primeiro, e as naturais seriam o quê? Acrescentadas, aí se resolve. E o que está faltando? Está faltando isso, igreja. Está faltando o povo com discernimento espiritual. Volte comigo lá em 1 Coríntios 2, né? É porque em Romanos 12, 2 ainda diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação, justamente aqui, ó, do seu entendimento, para que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita, mas para que nós venhamos viver e experimentá-la, nós temos que ter o nosso entendimento transformado. Deixar de enxergar as coisas de forma natural e começar a enxergar as coisas de forma espiritual. Não nos conformar com este mundo, ou seja, não agir igual as pessoas do mundo agem. Ser realmente novas pessoas, novas criaturas em Cristo, nascer de novo. Então vamos lá, 1 Coríntios 2, verso 12 agora. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece o quê? Loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Então, para terminar, eu quero perguntar, nesses dias, como está a sua mente? Talvez aí está agitada, preocupada, girando somente em torno das coisas naturais, dando muita atenção ao que não importa tanto assim, pensando demais em coisas que não valem nada, se deixando preocupar e desejando talvez tanto algo que depois
Nesses dias, meu amado e minha amada, onde está o seu coração? Porque Jesus disse assim: onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E aí ele vai dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói e os ladrões minam em roubo, mas ajuntai tesouro aonde? No céu, onde a traça, a ferrugem não corrói e os ladrões não minam nem roubam. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E como é que a gente ajunta tesouro no céu? Hein? Como é que a gente ajunta tesouro no céu? Através das nossas obras, igreja. Jesus disse: eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Através das nossas boas obras, no caso. Amém, igreja? Nós vamos juntando tesouro no céu, né? Então, através das tuas obras, ou você vai juntar tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, o ladrão mina e rouba, né? E onde, por mais que a gente tenha juntado tesouro aqui, quando a gente partir desse mundo daqui, a gente não leva nada. Ou você vai juntar tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça, a ferrugem não corrói, não envelhece, não perde o valor. Glória a Deus. E meu amado e minha amada, quando você partir deste mundo, você vai tomar posse e será teu por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluias. Então, ó, só para terminar, quem tem discernimento espiritual está mais preocupado em ajuntar tesouro aqui na terra ou no céu? No céu. Mas nós vemos as pessoas aí desesperadas, aflitas, doidas para juntar tesouro aonde? Né? E depois morre e fica tudo aí. Ou como a gente vê aí as catástrofes acontecendo, né? Às vezes dá uma enchente, alguma coisa aí, uma casa que a pessoa lutou tanto para ter, o carro sendo levado. É ou não é? Fora o ladrão. Não é verdade? Então, amado, amada, em nome de Jesus, nós precisamos ter discernimento espiritual. O homem natural, ele não entende as coisas. O Nicodemos lá não entendeu nada do que Jesus falou. Ah, como assim nascer de novo? Como pode homem sendo velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer? Mas ficou, Jesus falou, ele não entendeu. Não tinha o quê? A mente de Cristo. Mas nós recebemos o Espírito Santo para que nós venhamos ter o quê? A mente de Cristo. Para que venhamos enxergar as coisas como elas são espiritualmente. Para que nós não venhamos lutar contra carne e sangue. Amém, amados? Mas saber que a nossa luta é contra principados e potestades. Mas saber que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Amém, amados? Lutar com as armas certas, buscar as coisas certas e assim, né, alcançar a vitória no mundo espiritual e no mundo natural, né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se coloque de pé no seu lugar, aplaudindo bem forte ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Feche os olhos agora, coloque a sua mão direita sobre o seu coração, eleve agora todo o seu pensamento a Deus, eleve todo o seu pensamento ao Senhor, curve a sua cabeça, em nome de Jesus, e pensa, como você tem vivido os teus dias? Como você tem vivido? Como está a tua mente, o teu coração? Como está a tua visão das coisas? Como você tem enxergado as coisas na tua vida? Você tem enxergado com os olhos espirituais?
ou com os olhos naturais, brigando, discutindo, colocando a culpa no homem, chateado, revoltado, magoado, triste, abatido, preocupado, tanto com a tal coisa. Ah, meu irmão, minha irmã, você é filho e filha de Deus. Você tem um Deus que nada te deixará faltar, que cuida de você, que te ajuda nas tuas fraquezas, que te dá vitória contra o inimigo. E em vez de buscar as coisas que são de Deus, você está aí perdendo tempo. Você está aí agindo como homem natural e não entende, essa é uma estratégia, uma artimanha de Satanás. Porque na carne você não pode vencê-lo. Não pode. Brigando, discutindo, com raiva, triste, chateado, enfim, ou até alegre, você não vai vencer. Mas no Espírito, você é mais que vencedor. O Senhor Jesus te garante a vitória. Ele te ajuda, Ele te fortalece, Ele te ilumina, Ele te dá sabedoria, Ele te mostra o que fazer, como fazer, Ele mostra o momento certo, a hora certa de agir, Ele coloca a palavra certa na tua boca, Ele te dá autoridade, você ora, você clama, e o diabo cai por terra, e o milagre acontece, a porta se abre, a enfermidade vai embora. Oh, glórias! Nos é dado o Espírito Santo para que nós venhamos ter a mente de Cristo, para que nós possamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais, coisa que o mundo lá fora jamais vai entender, jamais vai compreender. O Nicodemos não entendia o que Jesus falava da terra. Imagina se Jesus falasse a ele das coisas dos céus. Mas que o Senhor, Ele possa falar com você, e você possa entender, e você possa compreender, e você possa ter a visão do céu, meu amado e minha amada. Que você possa entender, compreender e ter a visão das coisas espirituais. Oh, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Vai quebrantando o teu coração nessa noite. Oh, Espírito Santo, levanta o teu servo e a tua serva. Se até hoje esta pessoa vinha, meu Pai, presa ao natural, abre agora os olhos espirituais, Senhor. Abre o entendimento, dá ao teu filho, a tua filha, a mente de Cristo. Revela a ele, a ela, os teus mistérios. Unge, fortalece, capacita hoje o teu filho e a tua filha na tua presença, Pai. Oh, ralabassuri cantalabás. Levanta, meu Pai, levanta aqui um povo com visão do céu, com a mente de Cristo, com discernimento espiritual. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho para você. Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido, verá livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Oh, se renove hoje na presença do Espírito Santo, como homem e mulher de Deus. Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Erga tuas mãos aos céus. Deus quer falar contigo, Deus quer te revelar as coisas espirituais. Se desligue das coisas naturais, busque a visão espiritual das coisas, busque a mente de Cristo, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oh glórias, oh glórias. Em nome de Jesus, deixa hoje Deus tocar em teu coração. Dá lugar ao Espírito Santo, meu amado e minha amada. Recebe renovo em nome de Jesus. Aleluias. Mas sondei o seu coração e vi desejo de me adorar. Fui pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escute o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória eu não te honrar. Abre, Pai. Abre os olhos espirituais do teu servo e da tua serva, Senhor. Derrama do teu Espírito nesta noite. Oh, faz a tua obra, Jesus.